Seguimos falando de saúde aqui no Balanço Geral e agora alimentação saudável. Está com a gente aqui no estúdio a Vanessa de Souza, que é nutricionista, quadro Doutor Responde toda terça-feira. Boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, obrigada. Dá para ter alimentação saudável final de ano, festas, encerramento, férias? É possível, Vanessa, ou não? É possível, não. É um pouquinho mais complicado do que na rotina, porque a gente acaba saindo dos horários já programados, de trabalho, casa, mas é bem tranquilo, né? Até porque a alimentação saudável, quando a gente fala assim num contexto mesmo, ela não é aquele negócio de, vou comer tudo 100% pesadinho, balanceado, só salada. Então a gente consegue sim ter um equilíbrio bem legal, assim, no final do ano. Agora, quando a gente sai de férias, né? Não vou falar nada, né? A gente perde um pouquinho no controle, né? Onde é que está o segredo aí para manter os cuidados, Vanessa? Então, eu acho que uma dica bem legal, assim, para a gente conseguir manter esse cuidado maior nessa questão de férias é a gente tentar achar algumas coisas que cabem dentro dessa rotina um pouquinho diferente de horários de férias e tudo mais, mas que a gente consiga manter e ajudar, assim, nessa questão da alimentação. Então, às vezes se propor, eu vou comer 2 frutas por dia, pelo menos, para ter uma ingestão maior de vitaminas, de nutrientes. Vou consumir tanto de água, vou cuidar para, pelo menos em alguma refeição do dia, eu cuidar de ter algum legume, uma verdura, uma salada. A gente acaba não saindo tanto assim do planejado e conseguindo manter o corpo mais nessa rotina do dia a dia. Não dá para colocar o pé na jaca e, por exemplo, chegou férias, agora encerramento. Agora vou deixar um mês não cuidando. Isso é um erro grave. É um erro, por quê? Para a gente cuidar, se recuperar ou ajudar o nosso corpo a manter esse equilíbrio, essa alimentação saudável, principalmente quando tem excessos, que acontece bastante nessas festas, a gente precisa ter o corpo muito bem nutrido. Então a gente precisa fornecer vitaminas, minerais, bastante hidratação, para que o corpo consiga se recuperar de excessos grandes que a gente acaba fazendo nesse período. Tem alguma pergunta? Manda no WhatsApp do Balanço Geral aqui para a Vanessa, nutricionista. Olha só, o Alexandre, quem é diabético, qual é a melhor alimentação e recomendação para ele, Vanessa? Então, para quem é diabético já é um pouquinho mais diferente porque a gente precisa ter um leve regramento ainda, não dá para deixar tudo ir para o ar assim por conta que é uma doença, né? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado em continuar ingerindo os vegetais, legumes, verduras, que eles ajudam bastante nesse controle da glicemia, tentar incluir pelo menos alguns cereais, algum tipo de fibra, para que o organismo ele consiga ainda lidar com essa glicemia, não ter picos de açúcar e tudo mais. Mais uma pergunta aqui para nutricionista Edna, como ganhar um pouco de peso, mas com uma alimentação saudável, como engordar um pouquinho, mas continuar comendo bem. Então, aí a gente vai precisar cuidar um pouquinho com o que seria esse a mais, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso ganhar um pouquinho de peso, eu preciso ganhar um pouco de massa magra, e as pessoas elas pensam numa questão de, eu vou só aumentar tudo que eu como numa quantidade. Mas a gente precisa ter cuidado, porque às vezes aumentar um pouco em quantidade, ela vai significar aumentar muito gordura. E daí já não é tão interessante. Mais uma pergunta aqui chegando, Sidney Vendrame, minha dúvida é comer arroz e feijão todos os dias faz bem? E comer 2 ovos cozidos na janta, depois ali antes de dormir, pode? Pode, entre parênteses, assim, esses alimentos eles são saudáveis e a gente pode consumir tranquilamente todo dia. Agora essa questão de quantidade já é algo muito individual. Então é complicado a gente dizer, eu posso consumir tanto de tal coisa, porque a gente tem que ter um pouquinho de cuidado assim com o restante da alimentação de cada um, né? Então não tem uma regra geral, mas eles são alimentos saudáveis que podem ser incluídos todo dia na alimentação. Arroz e feijão, bem tranquilo, dia, é bom, faz bem, inclusive. Faz bem, o ovo também, a gente só tem que cuidar daí com essa questão de, eu posso consumir 2 ovos, porque depende muito do restante da alimentação, do que está ali, né? Muito obrigado a Vanessa de Souza, nutricionista, hoje com a gente aqui falando de alimentação saudável no quadro Doutora Responde. Até uma próxima, doutora. Obrigada. Obrigado, valeu.